presentaciones. Y vamos a empezar con Regina Fernández. Gracias. Obrigada, Barreda. Perdón, Regina, quería dar un detalle tecnológico para todos. Vieron que ustedes en la parte superior derecha, ahí tienen un cuadrito que dice vista. Yo les sugiero que para que puedan focalizarse en Regina, ustedes pongan la vista hablante. Vieron que es una opción con la que ella la van a tener en primera pantalla y van a poder aprovechar mucho mejor. Yo a ella igual la voy a poner para que aparezca en primer plano, pero para que puedan aprovechar. Igual en la parte superior van a tener la oportunidad de ver a otras personas. Bueno, Regina, ahora sí, no te interrumpo más. Obrigada, Barreda. Como dizem vocês em espanhol, é muito lindo este quadro todo e ver FTL conversando, teologia. Boa noite, eu sou Regina Fernandes, do Brasil. Não vou falar tão rápido quanto o Barreda, certo? Sou atual presidenta da FTL e eu estou muito feliz em participar desse conversatório. Para mim, essas reuniões de FTL, essas conversas teológicas, são de fato que dão sentido a ela, certo? Fazer teologia a partir da América Latina. Barreda me pediu que escrevesse e fizesse a tradução em espanhol. Conseguimos quem traduzisse, mas eu peço a vocês, peço a vocês que sejam generosos com minha leitura em espanhol. Está certo? Vou fazer o melhor que eu posso. Aspectos epistemológicos de la TMI, contribuições de René Padilha. Empecé a dar classes de teologia em 1995. Iniciei com introdução ao evangelismo, utilizando as obras de Orlando Costas como material bibliográfico. Depois de tomar um curso de 5 dias sobre hermenêutica contextual com Padilha, a finais de los 90, organizado por Ricardo Barbosa, pelo pastor Ricardo Barbosa, em la cidade de Brasília, decidi estudar mais a fundo respeito da missão integral. Sempre utilizei em minhas classes textos de Orlando Costas, Padilha, Escobar, os trabalhos organizados por Sternagel, documentos de los congressos, dos clades, das celas, das consultas e outros. Meus alunos estavam encantados com a ideia de uma missão integral. Pero quando escreveram seus artigos e monografia, hicieron teologia de la liberação. Isso me perturbava, a preocupação em torno disso. Uma vez quis saber por que ocorria isto e me disseram, la missão integral é um hermoso movimento em termos de ideias, é como uma grande nube esponjosa sobre nossas cabeças. Pero quando levantamos a mão para recorrê-la, se desvanece. Desaparece em la falta de organização teórica para a construção do pensamento. Hice master em missionologia com teólogos de la missão integral. Aunque havia ideias muito interessantes, entendi que os alunos teriam razão, porque percebi certa resistência ao assumir a teologia de la missão integral. Escuché que lo descreveram como uma inspiração, um vento, uma suave brisa, incluso um humo. Cheguei a la conclusão de que, se é algo tão intangível,
a nível de ideias, hay entonces razones para que los jóvenes busquen otras teologías. Lo único que no entendía muy bien en esa época era la existencia de una fraternidad teológica. Sentía que debía estar más vinculada hacia el hacer, ordenar y construir teologías. En otra maestría, en una universidad jesuita, bajo la dirección del padre Juan Batista Libânio, me propus estudiar cómo se hace la teología latinoamericana. Pero Libânio me advirtió que no conocía la llamada misión integral. Así que le pedí a René Padilla que leyera mis textos, lo que aceptó de buen grado y me acompañó en mis estudos. Fueron situaciones de la vida que provocaron mi reflexión sobre una posible teología de la misión integral, iniciada en 1998, ensaiada em classes, leituras e observações diversas, hasta minha atual experiência como presidenta da FPL. América Latina, al igual a Ásia e África, foi o cenário principal do trabalho missionário protestante moderno, que se estendeu a várias partes do mundo a impulso del fervor de los avivamientos religiosos, al mismo tiempo de las políticas e ideales expansionistas e imperialistas norte-americanos e de los colonialismos europeus. Entre las muchas interferencias que los imperialismos y colonialismos han hecho en nuestro medio está el esfuerzo por convencernos de que no debemos ocuparnos de hacer ciencia, de investigar, de construir pensamientos y, por tanto, teologías. En el caso de los misioneros, entre las muchas razones de tales impedimentos, podemos señalar tres de ellas. Primera, doctrinal. Temían que las teologías autóctones fueran doctrinalmente diferentes a las suyas. Esto se lo escuchamos uma vez a um missionário inglês em relação com os evangélicos indígenas, que não deviam involucrar-se com a teologia ou com a evangelização ou com o pensamento, porque resultaria em um sincretismo. Um pastor africano que estava fazendo sua maestria em Brasil dijo que também havia escuchado isto de los missionários em seu país, por lo que decidiu estudar sem seu apoio. Segundo, o controle. Todas e todos sabemos que o principal meio de emancipação de um pueblo é a educação. O educador Paulo Freire, em Brasil, escreveu várias obras a respeito. Impedir a profundização do conhecimento é sempre impedir as autonomias. Terceiro, ênfase em la prática. Os missioneros que vieram à América Latina foram particularmente práticos em seu ministério, reduzindo assim a missão da igreja a seu desempenho prático e ensinando que a teologia válida é só isso, prática. Em 1980, Padilha escreveu um texto sobre hermenêutica contextual de 25 páginas, que se convirtió em uma leitura clássica sobre o tema. Además de los misioneros e misionólogos estrangeiros, utilizou a teoria da fusão de horizontes del alemão Hans-Georg Gadamer, os estudos de metodologia teológica del latino Howard Snyder
de República Dominicana, del uruguaio Juan Luis II e el argentino Severino Croato. Juan Luis II propuso el círculo hermenêutico como método teológico de teología de la liberación, e Padilha lo utilizó como forma de acercarse a las escrituras. Sin embargo, Padilha critica la limitación de las ciencias, principalmente a las sociales, uma mediação teórica própria da teologia da liberação para a análise da realidade. Para Padilha, esta restrição ou restrição científica e incluso ideológica transforma o círculo hermenêutico em um círculo vicioso. Para Padilha, existe a possibilidade de participação das escrituras e da experiência da vida em el mundo como mediação para a compreensão da realidade em todo o processo de fazer teologia. Não somente segundo momento teológico, é evidente el esfuerzo de Padilha por uma teologia evangélica latino-americana que assegura a autoridade das escrituras em todo o processo de construção teológica, aunque o contexto fosse visto como o ponto de partida da comunidade teologal. O uso da metodologia hermenêutica de Severino Croato também lo realiza de forma crítica, ao argumentar que não basta com reconhecer a importância do contexto em la compreensão bíblica, sino que há que entender a palavra de Deus em ele e não por la mera extração del querigma, porque isto incorreria em uma descontextualização das escrituras. Júlio Zabatiero, teólogo brasileiro, em um artigo publicado em 2017, analisa este texto de Padilha, de hermenêutica contextual, depois de 35 anos de circulação, e señala sua importância como obra inicial sobre a questão da metodologia hermenêutica da missão integral, pero llama la atención sobre el salto hermenêutico que parece dar entre la comunidade bíblica e la comunidade atual, no considerando como deve ser ou deveria ser a recepção do texto bíblico a lo largo da história da Igreja e da tradição cristiana. Como biblista, Padilha não se ocupou de fazer um retorno à tradição do pensamento cristiano desde a fé evangélica latino-americana e as ideias da missão integral. Stauernagel señalou caminhos para este esforço em sua obra Obediência Missionária e Prática Histórica, e Justo González nos proporciona já uma historiografia da Igreja e de seu pensamento teológico e missioneiro desde uma linguagem mais reconhecidamente latino-americana. Nunca pude, esse é meu ponto fundamental, nunca pude ver o texto de Padilha, de hermenêutica contextual, como um mero artigo de hermenêutica bíblica. Entre outras coisas, por seu diálogo com a metodologia teológica de Juan Luis II. A mim me serviu como um ponto de partida para entender como os teólogos do movimento de la missão integral e de FTL estavam construindo seu pensamento teológico. E nele estão as linhas iniciais de uma epistemologia da teologia da missão integral, que incluso la define como teologia contextual.
Uma vez, lhe perguntei a Padilha por que não avançavam nesta discussão como fizeram Gustavo Gutierrez, Juan Luís II, Leonardo Boff, Clodovis Boff, João Batista Libânio e outros da teologia da liberação. Estávamos em um almoço e ele respondeu: éramos um grupo de teólogos, pastores, professores, padres, e estávamos ocupados com tantas coisas que não podíamos dedicar-nos a esta profundização teórica. Sabíamos que era necessário, pero nunca encontramos tempo e condições para este trabalho. Isto se confirma em el prefácio que Padilha escreveu para um livro que publiquei em 2008, 2009, algo assim. Ele disse: outro valor desta obra é a articulação de forma sistemática do método teológico da TMI. Poderíamos dizer que com ela a geração de teólogos a la que Regina pertence quita a deuda não resulta não resolvida, né, por la generação que ela precedió, la de los fundadores de la fraternidade teológica latino-americana. Los que estão em el campo teológico sabem que não podemos falar de uma missão integral sem falar de uma teologia de la missão integral. El próprio término misión, en el uso que se hace en los círculos cristianos, incluidos los latinoamericanos, proviene de la idea del apostolado de la Iglesia en el mundo. Es un concepto teológico. No se puede hablar de misión cristiana si no es teológicamente. El adjetivo integral, vinculado ao término missão, né, aparece já desde Vaticano II e nos informes de Cela, as conferências de evangelização feitas por movimento ecumênico, né? Sua ideia também está vinculada às teorias de los enfoques sistêmicos e de la complexidade já em voga na época de surgimento do movimento de la missão integral. Sin embargo, é possível afirmar que é em la época contemporânea quando este término ha encontrado um melhor significado possível para a compreensão da realidade com as ecoteologias e incluso com as novas cosmovisões aportadas por las tecnologias. Este é um outro tema que merece um estudo mais profundo. A teologia da missão integral começou com o movimento de missão integral, que, segundo Padilha, é um movimento missioneiro pastoral. En el curso deste movimento, en el esfuerzo por explicarlo e dar-lhes bases bíblicas, começou a surgir uma teologia desde seu interior, aunque no devidamente ordenada epistemologicamente. Se levaram a cabo diálogos e mediações teóricas, lo que se pode ver em la participações de tantos profissionais de outras áreas do conhecimento em las discussões, entre os que podemos destacar a Tito Paredes e a antropologia cultural. Esforços como este de Padilha sobre hermenêutica contextual também têm sido realizados por Pedro Savage, Juan Stan, e aqui em meu texto há menção de vários textos deles, certo? Samuel Escobar, com o texto La Fé Evangélica e las Teologias de la Liberación, e um texto mais breve, pero igualmente importante, uma análise latino-americana de la teologia latino-americana. Um texto
mais atual, organizado por Oscar Campos, é a Teologia Evangélica para o Contexto Latino-Americano. Em Brasil, chamamos a atenção sobre a obra de Julio Sabatiero, Hermenêutica Contextual, de Sidney Sanchez, Teologia Contextual. Também chamamos a atenção para a obra de Catalina Padilha, La Palavra de Deus para o Pueblo de Deus. São obras metodológicas. Todavia, em la generação inicial do movimento de missão integral, devemos situar a Orlando Costas, quem se hizo eco da afirmação de Clodovis Boff, quando declarou que na América Latina estava surgindo uma nova maneira de fazer teologia, de fazer teologia. Padilha também hizo essa mesma afirmação em referência à teologia evangélica latino-americana. Ele disse: se trata de uma nova forma de fazer teologia que toma muito a sério a revelação de Deus em Cristo Jesus, de la que dan testemunho as escrituras e em contexto socioeconômico, político, cultural e religioso em que a Igreja está chamada a cumprir sua vocação missionária. Faço lembrar também, em obras metodológicas, os estudos de Nicolas Panotto sobre decolonialismo. As discussões em los textos mencionados, encerrando aqui, né, podem ser vistas como anotações a uma epistemologia de la teologia de la misión integral, porque se referem a las formas em que se hace a partir da América Latina, em que se faz teologia a partir da América Latina. Destacam a importância de compreender o contexto com a ajuda das distintas ciências, o saber popular, nossa experiência vital e, sobretudo, as escrituras sagradas, que são a palavra de Deus em la vida, como nos ensina Carlos Mesters, em Brasil. O recurso às escrituras deve realizar-se também com diversas mediações e buscando compreender a vida e lá que se ha afiançado a la palavra de Deus, la palavra de Deus. Todo este exercício, é difícil falar, pronunciar algumas palavras em espanhol. Todo este exercício deve dar lugar a uma nova compreensão da missão da Igreja, transformadora, que seja transformadora do contexto, pero que também ajuda, este exercício nos ajuda na compreensão do próprio contexto transformado agora, né? La sospecha, a la que Padilha chama discernimento, é a atitude do teólogo e da teóloga e da comunidade teologal sobre os diversos condicionamentos a nossa compreensão do contexto das Escrituras e da prática da missão. É erro considerar que Orlando Costas, Cuestan, René Padilha, Pedro Savage, Pedro Arana, Samuel Escobar e tantos outros pensadores teólogos do movimento da missão integral tinham pensamento simples e sem caminhos epistêmicos. A questão é que, como dijo o próprio Padilha, não havia tempo nem condições propícias para esta ordenação. Pero isso não significa que não pueda hacerse por uma nova geração de teólogos e no marco da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que foi criada em 1970, precisamente para isso. Se a missão integral, e gostaria que prestassem atenção nisso, se a missão integral não pode existir em sua forma também acadêmica de teologia, não é integral.
concluyendo los núcleos del FTL y las instituciones teológicas de América Latina deben ciertamente ocuparse del estudio histórico, metodológico y sistemático de la teología de la misión integral, además de estudios misionales y pastorales, para que nuestra misión no siga sufriendo de la dicotomía entre teología y misión, pensamiento y práctica. Si el miedo de la mayoría es la excesiva sistematización, como dicen, tenemos que pensar en nuevas formas de sistematizar, porque para eso Dios nos hizo creativos. Mi opinión es que si lo hacemos en el curso del círculo hermenéutico, como proponen Padilla y Juan Stan, no habrá riesgo de transformarlo en una gran estructura sistemática. Por eso es una nueva manera o forma de hacer teología. Una teología con la posibilidad de ir haciendo no gerúndio, de seguir transformándose a medida que el contexto se transforma. Esta es su gran novidad epistemológica. Gracias pela paciência de me ouvir. Que Deus les bendiga.